Olá, estamos aqui novamente. Eu gosto muito desse momento porque é a hora em que eu ajudo você a desenvolver inteligência emocional e isso é minha missão de vida. Se tem uma coisa que eu amo fazer é ajudar pessoas a desenvolverem inteligência emocional, porque através desse conteúdo você pode mudar sua vida completamente. Deixa eu te dizer uma coisa, sua vida nunca mais será a mesma quando você tomar a primeira atitude na direção da sua mudança. Enquanto você ficar parado não vai acontecer nada. Só ouvir não adianta nada, só assistir os vídeos é bom, mas está te ajudando em quê? Se você não tomar atitude, as coisas não vão acontecer. Então eu quero ajudar, mas eu quero ver a mudança acontecendo na sua vida, ok? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre ocupar-se. Você precisa se ocupar. E por que isso? Eu quero te dizer que eu vou te dar uma orientação, apenas uma, e ela vai fazer toda a diferença nessa crença de que é necessário sim ocupar-se num processo de cura emocional. Não é sobre isso que nós estamos falando? Inteligência emocional, inteligência, cura das emoções, ressignificação da mente, tudo isso é para pessoas que estão passando por um processo de ansiedade, de depressão, de baixa autoestima, de falta de valorização pessoal. Tudo isso pode levar sim uma pessoa a ficar enferma e até de cama, doente de cama muitas vezes. Mas é preciso ocupar-se. Assista até o final. Deixa o seu like ou o seu dislike, aqui você é livre para fazer, tá bom? Deixa o seu comentário, compartilhe no grupo das pessoas que você ama e vamos nos ajudar a chegar nos 1000 inscritos. Gente, eu tô aqui fazendo um pedido. Se você gosta do vídeo, se você assiste com frequência Sueli Custódio, Inteligência Emocional, compartilhe, peça para os seus amigos se inscreverem e vamos chegar nos 1000 inscritos. Eu tenho um presentão guardado para você e a gente vai sortear entre as 1000 pessoas quando a gente chegar lá nos 1000 inscritos, combinado? Então, o presente está guardado, eu quero entregar esse presente, mas a gente tem como meta chegar nos 1000 inscritos. E o dia que a gente chegar, eu sorteio, tá certo? Entre todas as pessoas que estiverem participando ou que estiverem inscritos, produção? Estiverem inscritos, sobre os 1000 inscritos, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui então, hoje é preciso ocupar-se. Todas as vezes em que uma pessoa tem uma doença emocional, não demora muito, essa pessoa começa a ficar doente fisicamente, isso acontece. Agora vamos entender o seguinte, normalmente quando uma pessoa adoece, a tendência da família, dos amigos é dizer, então vai para casa, deita, dorme, descansa, e a pessoa é orientada muitas vezes dessa forma. Não é errado que muitas pessoas precisam de fato deitar e depende também da enfermidade que ela está sofrendo, da doença que ela tem. Mas depois que a pessoa passa os 2, 3 primeiros dias deitada e ela não reage, que ela passa de cama e ela não reage, o que acontece? A tendência da pessoa é a ficar mais parado. Ela vai deixando de fazer as atividades que ela normalmente fazia. Então, se ela jogava, se ela praticava exercícios, se ela trabalhava, naquilo em que ela se ocupava, a tendência da pessoa é deixar de se ocupar. Por quê? Porque ela não está bem. Ela está doente, o corpo está reclamando. O corpo está dizendo, olha, a sua mente não está bem. As suas emoções estão abaladas, então você precisa se tratar. E o corpo reage de diversas formas. Isso pode ser através de dores físicas, isso pode ser através de, dores físicas, dores de cabeça. Isso pode acontecer através de mal-estar estomacal, através de uma doença de pele, queda de cabelo, fraqueza muscular. De várias formas isso pode acontecer. O intestino não funciona bem, o coração começa a agir descompassado muitas vezes, arritmias. Então, independente do grau de enfermidade da mente, dependendo do grau de enfermidade da mente, isso vai atingir o corpo de uma maneira às vezes agressiva, mais agressiva menos, vai depender do estado emocional em que a pessoa está. Então é muito comum que todos em volta digam, você está doente, então você precisa parar de exercer atividades físicas, esforço físico. Muito bem, até certo ponto isso não é errado, porque se a pessoa não está bem fisicamente, ela precisa de fato de um descanso e geralmente 2 ou 3 dias descansando, refazendo as energias já são suficientes para a pessoa voltar à atividade.
Porém, quando isso não acontece, o estado de descanso, inativo, ocioso, não vai levar essa pessoa a uma cura. Muito pelo contrário, é preciso que a pessoa se levante do leito e volte às atividades aos poucos. Então, voltar a caminhar, voltar a tomar sol, praticar exercícios, visitar pessoas e o próprio trabalho mesmo que a pessoa fazia, ou se não fazia, começar a desenvolver uma atividade que exija dela que ela gaste energia, ou seja, que ela sue, que ela se canse, porque o corpo precisa se exercitar para que ela possa gastar essa energia e então depois o corpo também pedir o descanso. Então, o corpo fala com a gente aquilo que ele precisa. Então, se você está cansado, ele pede descanso. Se você está demasiadamente ocioso, ele acaba reclamando e pedindo sim que você entre em ação. É muito importante, então, entender o corpo, né, as indicações que o corpo dá. E para isso é bom saber o que fazer. Então, peraí, o fato de estar depressivo, o fato de estar muito estressado, de estar de cama, exige que fique de cama esse período todo? Não. É justamente a atividade física que vai ajudar a pessoa a sair dessa situação. Certo? Então ficou claro aqui? Procure reagir a esse estado de ociosidade, a essa situação em que você fica inativo e volte às atividades. Aos poucos, de acordo com a sua condição, mas volte à atividade, principalmente as que eu já citei. Agora, tem uma coisa importante que você vai fazer, isso vai te ajudar muito e eu quero que você entenda isso. Toda pessoa que está doente, que está geralmente cercada de outras pessoas, cuidando, atendendo, a tendência dessa pessoa é sempre se preocupar com a doença dela. E até certo ponto isso é normal e não está errado. Porém, quando você começa a entender que existem mais pessoas doentes e quando você para e se preocupa em ajudar outras pessoas, você também começa a se recuperar. Então existe uma ação importantíssima para você se curar. Passe a se preocupar com outras pessoas doentes e procure ver o quanto elas precisam de ajuda. Isso é fantástico, é transformador e vai mudar o seu estado. Então, a partir do momento em que você já descansou, já passou por um repouso e agora você já começou a retomar as suas atividades, comece a olhar no seu entorno. Existem pessoas doentes em estado mais grave que o seu e que precisam de ajuda. Quando você começar a ajudar essas pessoas, você vai sair muito, mas muito mais rápido do estado em que você está. Tá certo? Porque quando você ocupa a sua mente na direção de abençoar outras pessoas, de cuidar de outras pessoas, de amparar outras pessoas, você começa a sarar. Por quê? Porque você ocupa a sua mente e isso, quando é em função de outra pessoa, você começa a se recuperar, porque você recupera forças para ajudar quem está doente. E isso é um passo para a cura, tá certo? Então vamos lá? Descansa sim. Na hora de que acabou o descanso, já começa as atividades, comece a se ocupar e assim que você sente que as forças estão voltando, que você está melhor, então comece a pensar, tem mais pessoas doentes que estão passando por aquilo que eu passei. E está na minha hora de ajudar, porque eu já passei, já me recuperei, já entendi o caminho, agora eu vou ajudar outras pessoas. Tá certo? É dando que se recebe. Um beijo e até o próximo vídeo.